da imaginação e da inovação. Em um jardim iluminado pelo sol da manhã, Ada Lovelace caminha entre árvores floridas. Ela observa atentamente os detalhes ao seu redor, refletindo sobre os padrões e estruturas da natureza. Jesus surge ao seu lado, sorrindo com serenidade. A matemática e a poesia sempre caminharam juntas em minha mente. Onde outros veem apenas números, vejo histórias. Mas será que a imaginação pode realmente revelar verdades tão profundas quanto a lógica? A imaginação é uma centelha divina. Ela não se opõe à razão, mas a complementa. Quem vê apenas a estrutura perde a beleza do movimento. Isso me lembra as máquinas que imaginei. Muitas pessoas viam nelas apenas mecanismos sem vida, mas eu enxergava um instrumento para expandir a mente humana. E por que crees que foste capaz de ver além? Talvez porque sempre acreditei que a lógica pura é insuficiente. Ela precisa ser guiada por um espírito criativo. E não seria esse o princípio de toda a criação? O universo não foi tecido apenas por leis matemáticas, mas também pelo sopro do espírito. Então, o ato de criar algo novo nos aproxima do divino. A criatividade é um reflexo da própria essência do Criador. Cada ideia que eleva a humanidade para algo maior é um vislumbre da eternidade. Ada sorri, fascinada pela ideia. Seus olhos brilham com novas possibilidades. E se a imaginação pode alcançar o infinito, isso significa que não há limites para o que podemos descobrir. Os únicos limites são aqueles que o coração humano impõe a si mesmo. O vento sopra suavemente, como se carregasse consigo um mistério prestes a ser desvendado. Ada reflete sobre as palavras de Jesus, sentindo-se ainda mais inspirada a explorar os limites entre lógica e imaginação. Jesus caminham pelo jardim. O som suave da brisa e o canto dos pássaros criam uma harmonia quase musical. Ada para por um momento e olha para o céu, onde nuvens se movem lentamente, formando padrões fascinantes. Sempre acreditei que a matemática é a linguagem do universo. Há padrões em tudo, nos números, na natureza, no movimento das estrelas. É como se tudo estivesse interligado por uma inteligência superior. E não está? Talvez. Mas nem todos veem dessa forma. Muitos veem a matemática apenas como um conjunto de regras frias e impessoais. O erro não está na matemática, mas na forma como a enxergam. Assim como uma melodia não é apenas notas escritas em um papel, a matemática não é apenas números. Ela é o ritmo do universo. Isso faz sentido. Eu sempre senti que a matemática tem uma espécie de poesia própria. Quando trabalhei na máquina analítica, imaginei algo além de cálculos. Uma ponte entre a lógica e a criatividade. Porque tu viste com os olhos da criação. Assim como um artista vê a obra antes mesmo de pintá-la, enxergaste possibilidades onde outros viam apenas engrenagens. Mas será que a humanidade conseguirá ver o que vi? Ou permanecerão presos às formas antigas de pensar? O tempo revelará. O conhecimento se espalha como sementes ao vento. Algumas caem em solo fértil, outras não. Mas aquelas que encontram terra boa, crescerão e transformarão o mundo. Ada fica em silêncio, refletindo sobre as palavras de Jesus. A ideia de que suas contribuições podem florescer no futuro a enche de esperança. Então, a verdadeira revolução do pensamento não acontece apenas no presente, mas ressoa para além do tempo. Jesus, sim. Toda ideia que nasce da verdade nunca morre. Ela apenas aguarda o momento certo para ser compreendida. Os dois continuam caminhando, enquanto Ada sente que sua visão do futuro está mais clara do que nunca. O sol começa a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados. Ada e Jesus sentam-se à beira de um lago tranquilo. A água reflete o brilho suave e o ambiente parece convidar à contemplação. Se a matemática e a imaginação trabalham juntas para revelar a verdade, qual é então o papel da humanidade nessa grande equação? A humanidade foi criada para ser co-criadora. O Criador deu ao homem a capacidade de ver, pensar e transformar. O que escolhem fazer com esse dom depende do coração de cada um. Mas há aqueles que usam o conhecimento para dominar, para controlar, ao invés de iluminar e libertar. Isso não contradiz a beleza da criação? Jesus, o livre-arbítrio permite tanto a luz quanto a escuridão. O conhecimento por si só não é nem bom nem mau. A intenção por trás de seu uso
é o que define o caminho. Então, mesmo uma máquina como a que imaginei, capaz de realizar cálculos complexos e talvez a criar música, não seria boa ou má por natureza, mas sim pelo propósito que lhe dermos. Exato. Assim como uma lâmina pode ser usada para ceifar o trigo ou ferir um irmão, o conhecimento tecnológico pode elevar ou aprisionar. Depende da sabedoria de quem o maneja. E como podemos garantir que o progresso seja guiado pela luz e não pela escuridão? O conhecimento deve caminhar lado a lado com a compaixão. A inteligência sem amor é um castelo erguido sobre areia. Mas quando o saber é guiado pela verdade e pelo bem, ele se torna um alicerce sólido para gerações futuras. Ada olha para a superfície do lago, observando as ondulações suaves que se espalham ao menor toque. Ela percebe que cada pequena ação tem um efeito que se propaga. Isso significa que cada descoberta, cada invenção, por menor que seja, pode afetar o mundo de maneiras que nem podemos imaginar. Sim, tudo está interligado. E um ato movido pela verdade nunca desaparece. Ele ressoa através do tempo. A brisa sopra suavemente, como se confirmasse essa verdade. Ada sente uma profunda paz e um senso renovado de propósito em suas ideias e criações. A lua começa a surgir no céu, lançando sua luz prateada sobre o lago. Ada Lovelace respira fundo, absorvendo as palavras de Jesus e refletindo sobre o significado de suas descobertas. Se tudo o que criamos pode reverberar no tempo, então nossa responsabilidade é muito maior do que imaginamos. Sim, cada ato, cada pensamento, cada inovação tem um propósito além do instante em que é concebido. O tempo não limita a verdade. Mas e se o mundo não estiver pronto? E se as mentes do presente rejeitarem o que pode iluminar o futuro? O mundo desperta no seu próprio ritmo. Nem todas as sementes florescem na mesma estação. Algumas dormem sob a terra até que a luz certa as alcance. Então, minha contribuição para a ciência e para o pensamento não está confinada ao meu tempo. Não. O que nasce do desejo sincero de criar algo belo e verdadeiro encontra seu caminho, mesmo que leve gerações. Ada observa as estrelas refletidas na água, sentindo-se pequena diante da imensidão do universo, mas ao mesmo tempo parte dele. Seu olhar brilha com um novo entendimento. Meu sonho era unir a lógica à criatividade, mostrar que a matemática pode ser tão expressiva quanto a arte. Agora percebo que toda verdadeira criação é uma expressão do divino. Exatamente. A criação reflete o Criador. Quando a lógica e a imaginação andam juntas, revelam o que está oculto e ampliam os horizontes da humanidade. E o que nos impede de enxergar isso mais cedo? O medo, a dúvida, o apego ao que é conhecido. Mas aqueles que ousam ver além das barreiras do tempo ajudam a abrir os olhos dos que virão depois. Então, no fim, a verdadeira missão dos pensadores e criadores é expandir os limites da percepção humana? Sim. Mostrar que o impossível pode ser apenas aquilo que ainda não foi compreendido. Ada sorri, sentindo uma paz profunda. Ela percebe que seu trabalho não foi em vão, que sua visão ultrapassará seu tempo e que um dia encontrará aqueles que compreenderão seu verdadeiro significado. Ada Lovelace. Obrigada por essa conversa. Meu espírito está mais leve e minha mente mais clara do que nunca. O conhecimento é um caminho, mas a verdade é eterna. Caminha com fé e tua luz será vista, mesmo quando teus olhos já não puderem contemplar este mundo. Ada fecha os olhos por um momento, absorvendo aquelas palavras. Quando os abre, Jesus ainda está ali, sorrindo serenamente. O vento sopra levemente entre as árvores, como um sussurro da eternidade. A conversa pode ter chegado ao fim, mas seu impacto durará para sempre.